Família, seja muito bem-vindo a mais um episódio rumo aos 10K, onde aqui a gente conversa e discute estratégias para você, fisioterapeuta, ganhar acima de 10 mil por mês. Eu sou o fisioterapeuta Jorge Vasconcelos, muito prazer, você que está aqui comigo pelo Instagram, você que está aqui comigo pelo YouTube. E o tema de agora é como aumentar o fluxo de pacientes particulares de fisioterapia. Como é que você vai fazer isso na prática? Como é que ao final dessa live, o que você vai fazer para aumentar esse fluxo? A gente vai conversar e compartilhar isso com você agora. Lembrando, definitivamente, todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos fazendo lives aqui de aquecimento para o workshop gratuito Viver de Fisioterapia, que já vai começar nessa próxima segunda-feira. Faltam exatamente 4 dias. E neste exato momento estamos na live do meio-dia. Ou seja, eu espero você também na live das 9 horas da noite, que vai ser uma mentoria com soluções práticas. Então, no decorrer dessa nossa live de agora, se eu compartilhar alguma coisa que fez sentido para você, vai deixando o joinha ou vai apertando no coraçãozinho aqui, porque isso é um termômetro para mim e eu tô sabendo que de alguma forma eu tô conseguindo te ajudar. E claro, separa o seu post-it, o seu bloquinho de anotações e vai anotando tudo para você colocar em prática. Então vamos lá, pra gente começar aqui de forma prática. É muito importante você entender, né, ou buscar entender, que se você saísse exatamente agora da sua casa e fosse almoçar no shopping da sua cidade, você teria algumas opções de veículo para chegar até o shopping. Por exemplo, você poderia ir com o seu carro, é a primeira opção de veículo. Ou então você talvez quisesse ir com o carro da sua esposa ou do seu marido, que é a segunda opção de veículo. Mas não, Jorge, na verdade eu quero ir de Uber, que é a terceira opção de veículo. E o que eu quero te dizer com isso? Independente de qual seja o veículo, é totalmente possível você chegar ao shopping da sua cidade. Para nós, fisioterapeutas, para você conseguir pacientes particulares e chegar aos seus 10 mil por mês na fisioterapia, você também tem alguns veículos que você pode utilizar na hora de divulgar. A divulgação é o que vai fazer você ter o paciente particular. É o que vai fazer você aumentar esse fluxo na sua agenda. E agora a pergunta-chave é: você está fazendo divulgação? Sim ou não? Se você me responder que não, eu te aconselho a você começar. Aqui tem um ponto cego bem comum, por sinal. É o fisioterapeuta não fazer divulgação. Então, a divulgação faz você conseguir pacientes particulares. E na divulgação, comparado à nossa analogia aqui, você tem alguns veículos que você pode utilizar. Como, por exemplo, se você quiser fazer divulgação offline, que você não precisa das redes sociais, é um tipo de veículo que te faz ter mais pacientes e aumentar esse fluxo de pacientes rumo aos seus 10 mil por mês. Quiçá, você pode utilizar só esse veículo para chegar aos seus 10 mil por mês. Então, a divulgação offline sem o uso das redes sociais é um tipo de veículo. Jorge, qual é o segundo tipo? Pode ser a divulgação online. Então, a divulgação online pode ser o segundo tipo de veículo que te leva a aumentar o fluxo de pacientes particulares e chegar aos seus 10 mil por mês. Agora, tem um terceiro tipo de veículo, que particularmente é o veículo que eu mais gosto. E você já vai entender o porquê. Que é você utilizar a divulgação online e a divulgação offline juntas. E elas também e esse veículo também te leva a aumentar o fluxo de pacientes e rumo aos seus 10 mil por mês. O que eu quero te dizer aqui? Que se você quer aumentar o fluxo de pacientes, quer chegar aos seus 10 mil por mês, a divulgação é que vai fazer esse papel para você. É a divulgação que vai fazer você conquistar esse objetivo. Então, em outras palavras, a divulgação aumenta a sua visibilidade. A divulgação, independente se seja online ou offline, faz com que mais pessoas conheçam você como fisioterapeuta e faz com que mais pessoas entendam que existe uma oportunidade de melhora ou de cura parcial ou total daquela doença ou lesão. E se elas entendem isso, consequentemente você tem mais pacientes particulares na sua agenda. Então a divulgação é fundamental.
para você aumentar esse fluxo de pacientes, independente qual seja o veículo usado, independente qual seja o veículo que você queira utilizar, ou que neste exato momento você esteja disposto a utilizar. Então, ó, põe aqui nos comentários para mim, só para quem está chegando agora, se você hoje utiliza a divulgação online, você utiliza a divulgação offline, ou você utiliza a divulgação online e offline juntas, só para eu poder saber. Ou se você está sem fazer divulgação, tá tudo bem também. A gente vai conversar como é que você vai começar agora. Põe aí, ó, tô sem fazer divulgação, só para eu poder saber, tá bom? Então, dito isso, é importante você entender que esse atalho, né, esse caminho que eu vou compartilhar com você aqui para você aumentar esse fluxo de pacientes, não é o tipo de caminho que você vai ficar esperando o paciente particular vir até você. Não, pelo contrário, você vai até o paciente particular. Você vai mostrar para ele que existe uma oportunidade. Muitas das vezes, nós fisioterapeutas, a gente, por exemplo, a gente entra no mercado e a gente espera o paciente se interessar pelo nosso tratamento. A gente espera ele chegar até a gente chama isso de divulgação passiva. Você está esperando o paciente simplesmente, talvez, cair do céu. E pode acontecer que isso, pode ser que isso aconteça? Sim, pode ser, mas demora muito. Então, ao invés de você esperar, por que você não vai até o paciente? Por exemplo, só para você entender a partir de agora, ó, sabe, vou pegar um exemplo muito comum. Sabe as escolas? Todo mundo, antes de virar fisioterapeuta, passando por uma escola. Quando a escola pega e abre as matrículas, ela fala assim, ó, matrículas abertas da escola. Consequentemente, ela está esperando o aluno ir até ela. Então, é esse tipo de divulgação passiva. Mas tem escola que participa de algumas ações, participa de alguns eventos para poder fazer essa divulgação. Ou seja, você vai até o paciente, tá bom? A gente já vai conversar isso de forma prática. Mas o que eu quero deixar atento a você? Que se você quer aumentar o fluxo de pacientes, é muito importante você começar a fazer divulgação. Segundo ponto, é muito importante você começar a ir até o paciente. Você mostrar que existe uma oportunidade e não ficar simplesmente esperando o paciente chegar até você. E mais, de 50% a 70% dos fisioterapeutas não fazem divulgação. E eu não sei se você se enquadra exatamente nesse tipo, que você não está fazendo. Na última pesquisa que a gente fez, que teve em média de 5 mil respostas, o que acontece? 50% não estava fazendo divulgação. E mais 20%, ou seja, de 50% a 70%, estavam fazendo divulgação, mas estavam com muita dificuldade. Eles não sabiam se estavam fazendo certo ou estavam tentando, mas não estavam conseguindo resultados. E talvez você se encontre aí nos primeiros 50% ou que saia até os 70%. E tá tudo bem. Só que um dos grandes erros aqui é você esperar o paciente chegar até você. Então, quando você vai até o paciente, a coisa começa a virar. O resultado começa a vir com muito mais facilidade, com muito mais velocidade e numa escala muito maior, tá bom? O simples fato de você começar a ir até o paciente. Dito isso, como eu falei para você, existem alguns veículos. A divulgação online, eu vou dar já exemplos para você. Teve gente perguntando aqui exemplos de divulgação offline, né? Vou já dar exemplos para você. Segura aí rapidinho, ó. Então tem a divulgação online, vou dar aqui 3 exemplos para vocês. Tem a divulgação offline, que eu vou dar mais 3 exemplos para vocês. Ou seja, vocês vão sair daqui com 6 exemplos de divulgação online e offline juntas. E o que eu quero te dizer com isso? Que é muito... Jorge, por que você gosta mais da divulgação online e offline juntos? Porque funciona assim. Eu não sei se vocês... Talvez alguns de vocês já tenham passado pelo aeroporto de Brasília. E o que acontece? Lá na frente do portão 19, tem uma McDonald's. E eu sempre lancho lá nessa McDonald's. E ao lado do portão 19 tem, tipo, eu acho que uns 5 ou 6 portões do lado. E o que acontece? Teve uma vez que eu estava comendo lá e o que eu comecei a perceber? Começou a chegar vários voos ao mesmo tempo. E naquele momento, como tinha várias portas de entrada, chegando no portão 19, chegando no portão 20, 21, 22, 23, 24, 25, começou a aumentar muito o fluxo de pacientes, o fluxo de pessoas ali chegando naquele aeroporto, naqueles portões ao redor. E o que eu quero te dizer com isso? Na sua divulgação, para você conseguir mais pacientes particulares, é a mesma coisa.
quanto mais portas de entradas você abre, quanto mais portas de entrada e oportunidade você abre para mais pacientes te conhecerem, mais você aumenta esse fluxo. E como é que você faz isso? Fazendo divulgação online, fazendo divulgação offline, juntas. Por isso que, na minha concepção, esse é o melhor veículo. Nada de certo, nada de errado, é o que eu prefiro. Eu não sei se é o que você vai preferir. Você me conta aqui nessa live se você está disposto a fazer os dois ou não. Ou se você está só disposto a fazer o offline ou só o online. Nada de certo, nada de errado. Mas esse é o que eu considero, julgo ser o melhor. Tá bom? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, o André colocou isso em prática. Tava zerado, né? Como eu tava sem pacientes, eu não tinha, né? Não recebia nada. E a partir de agora eu tenho pacientes e trabalho os dias que eu quero, né? Eu escolhi, então o meu valor passou dos 10k, de 10 a 15k por mês. O objetivo dele, que a gente conversando lá traçou, foi ele começar a fazer divulgação. Porque lembra, eu falei pra você, de 50% a 70% não fazem divulgação ou fazem, mas tem dificuldades. Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E ele começou a fazer a divulgação dele. E ele chegou aos seus 10, 12 mil por mês aí. No caso dele, ele escolheu a divulgação online. Ele nem utilizou as duas, foi só uma. Foi um veículo que ele escolheu. E tá tudo bem, nada de certo, nada de errado, mas chegou ao seu objetivo, tá? E aqui, alguns de vocês sempre se perguntam, né? Jorge, mas eu tenho vergonha de fazer divulgação. Eu tenho um certo medo. E se, por exemplo, se você tem vergonha de fazer divulgação online, lembra, você tem um outro veículo que você tem disponível, que é a divulgação offline. Se você tem vergonha de fazer postagem, por exemplo, você pode começar pela divulgação offline, que você não precisa das redes sociais. Como, por exemplo, a parceria. Parcerias lucrativas é um exemplo que te leva a ter mais pacientes particulares e te leva a seus 10 mil por mês. Tá aí a Cíntia, tá aí a Josélia para provar. A Cíntia saiu do zero para os seus 5 mil por mês. Cresceu. Só utilizando divulgação offline. O que me levou adiante também foi a questão da parceria, como eu tinha dito a vocês, né? Que foi muito importante para mim. E assim, aí hoje eu estou faturando, saí do zero, né? E chego por mês em média 5 mil. A Josélia, no caso, já chegou aos seus 10 mil por mês, também utilizando divulgação offline. Eu tive a oportunidade de conhecer você, eu coloquei em prática, deu resultado. Oi, Jorge, é isso mesmo. Eu já vendi 5 e eu quero vender mais. Você está ajudando. Obrigada, Jorge. Obrigada mesmo. Porque, nossa, foi muito bom isso. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que se você está com vergonha de fazer divulgação online, postagens ou algo do tipo assim, você não precisa esperar vencer a vergonha para começar. Muito pelo contrário, eu te aconselho a começar pela divulgação offline e com o tempo, na sua velocidade, no seu tempo, se você estiver disposto a fazer a divulgação online, você começa aos pouquinhos na sua velocidade, no seu tempo, a vencer essa vergonha que é totalmente possível você vencer. Porque é tipo você, quando você acorda feliz, quando você acorda bravo da vida, né? Felicidade e raiva tem início, meio e fim. A vergonha também tem início, meio e fim, tá bom? E aí a segunda pergunta que as pessoas fazem, né? Como eu falei pra vocês, tem gente que tá tentando divulgação, fazendo divulgação. Talvez você esteja tentando fazer divulgação. Só que o que consegue? O que acontece? Você não tá conseguindo o resultado. E o fato de você tentar não significa que você tá fazendo do modo certo. Muito pelo contrário. Apenas significa que você tá fazendo alguma coisa errada. E que você tem que ajustar, que você tem que melhorar. Por exemplo, é bem comum as pessoas, nós fisioterapeutas, nós utilizarmos cartão de visita e panfleto para fazer divulgação, acreditando de uma forma, infelizmente, né, errada, por ingenuidade, às vezes, que atira a primeira pedra. Eu também já cometi esse erro, todo mundo tende a cometer esse erro, principalmente quem está no início. A gente tende a fazer cartão de visita e panfleto como divulgação, só que não é isso que faz você atrair o paciente. Muito pelo contrário, você investe um dinheiro, você faz um investimento de tempo, dinheiro e energia e não consegue o paciente. Para e analisa quantos pacientes você conseguiu com o seu cartão de visita, com o seu panfleto. Se você conseguiu algum, foi muito pouco. Vou te dar o exemplo do Ian.
com postagem. Ó, um cartão de visita, ele gira em torno, né? Um milheiro gira em torno de uns R$300. Você sai distribuindo que nem, sei lá, muito motivado. Ó a galera concordando aqui, ó, exatamente como eu estava fazendo, é isso aí. Então você sai distribuindo muito motivado, você pede para os seus pais, para os seus familiares, para os seus amigos entregarem aquele cartão de visita para outras pessoas, aí você não vê o resultado e se frustra. Aí no caso do Ian, não sei se você já viu a live com o Ian, depois se você quiser só pedir a gravação que eu te mando lá. O Ian, ao invés dele pegar e investir R$300 no cartão de visita, ele pegou e investiu R$36 em postagem que atrai pacientes. E aí ele conseguiu, se eu não me engano, 2 ou 3 pacientes, eu não lembro ao certo, que deu o equivalente a R$2.000 em tratamento. Poxa, é melhor do que a poupança, né? Rende mais do que a poupança. Dá pro Ian pagar um jantar pra esposa dele. Então, filhos, o fato de você estar tentando fazer divulgação não significa que é do modo certo. E se você está tentando, não está conseguindo, significa só que você está errando em alguma coisa que você precisa melhorar. Então, cuidado. Panfletos e cartões de visita não funcionam. Então, até um certo tempo atrás poderia funcionar. Hoje em dia não funciona mais. Existem outras formas mais eficientes. Tá bom? Faz sentido para vocês? Põe aí, ó, joinha, ou põe aí se faz sentido. Eu sei que tem uma galera aí que tá botando, ó. Também quero saber a forma certa, a verdade, exatamente isso. A gente vai conversar agora sobre isso. Quais são o modo errado e o modo certo, a comparação, e como é que você pode começar agora? Para você sair dessa live já colocando em prática, tá bom? Então, você que tá aqui comigo no Instagram, ó, clica aqui nesse aviãozinho. O que eu vou pedir para você? Uma coisa só. Clica aqui nesse aviãozinho e compartilha com seus amigos fisioterapeutas. Por quê? Quando a gente vai formando a nossa família, vai crescendo a nossa família, fica muito mais fácil a gente chegar aos nossos 10 mil por mês. Afinal de contas, eu tô aqui te motivando, mas você também me motiva, por exemplo, com o seu feedback. Por isso que no final de cada live eu peço para você me mandar o seu feedback lá, se eu conseguir te ajudar. Alguns de vocês não mandam, alguns de vocês mandam. E é massa que eu fico feliz quando eu vejo que de alguma forma eu consegui ajudar você, porque fez sentido ou porque você colocou em prática e deu certo. Então, quando você chama os seus amigos para juntos nós irmos crescendo na fisioterapia, fica muito mais fácil você conquistar esse resultado. Então compartilha aqui, ó, com seus amigos fisioterapeutas. Você que está aqui no YouTube, aqui embaixo tem um botão vermelho. Se inscreve no canal, fala pro YouTube, tocando no sino, badalando o sino que está do lado, que você é da família do Fisioterapeuta 10K. Você ganha ou você quer ganhar acima de 10 mil por mês. E aí toda vez que ele tiver uma live ou um conteúdo, sei lá, alguma coisa do tipo que te leva seus 10 mil por mês, ele vai te avisar, tá bom? Então vamos lá, ó, dando continuidade. Ó, George, consegui 2 pacientes com postagem no Facebook e Instagram. Parabéns, é isso aí. Mas eu acho que deu uma estagnada. Será que eu tenho que mudar? Eu não sei exatamente eu não tenho as informações para saber se, por exemplo, vamos supor, talvez você tenha que melhorar a postagem, mas talvez você esteja só fazendo poucas postagens, Euclides. Você já parou para pensar nisso? Talvez você só tenha que aumentar a quantidade de postagens. Por exemplo, vamos supor, se você estiver fazendo... É bem comum, tá? Esse ponto cego. Às vezes as pessoas, elas até conseguem, elas fazem umas postagens boas. Tipo você, que conseguiu 2 pacientes com postagem. Só que elas fazem postagem só 2 vezes por semana. Que é um ponto cego bem comum. Então, se você aumenta essa quantidade de postagem, não 2, mas para pelo menos uma postagem por dia, por exemplo, você consegue aumentar esse fluxo, tá bom? Então talvez seja a quantidade. Mas também pode ser a qualidade. Então vamos lá, ó. O modo errado. Vou falar o modo errado, vamos batendo ponto a ponto, o modo errado, e vamos batendo ponto a ponto, o modo certo. O primeiro modo errado, que é bem comum, é o principal, para esse tema que a gente está falando aqui, para quem quer aumentar o fluxo de pacientes particulares, é você esperar o paciente vir até você. Qual o modo certo? Você ir até o paciente. Por exemplo, tem algumas pessoas que estão tentando se garantir só na divulgação boca a boca. Só que o grande problema da divulgação boca a boca é que demora anos. Se você espera alguém te indicar
para você ter mais pacientes particulares, funciona? Funciona. Só que demora 5, 10, 15, 20 anos para você ter o resultado que você quer. Porque, ó, eu posso ser o seu potencial paciente, eu posso adorar, eu posso amar o seu tratamento, que deve ser muito bom. Mas você acha que eu vou sair por aí falando para todo mundo de você? Não, eu só vou falar se, sei lá, a minha mãe chegou do meu lado e falou assim: meu filho, você conhece algum fisioterapeuta que possa me ajudar? Aí eu vou falar: ó, esse fulano de tal, ou aquela fulana de tal, ela é muito boa, mãe, vai lá com ela. Mas eu não vou sair para uma reunião de amigos, por exemplo, sei lá, no barzinho, vou encontrar a galera. Eu vou falar assim: ó, pessoal, vai lá no fulano de tal, na fulano de tal, que ela é muito boa. Eu não vou falar isso do nada, na verdade. Eu só vou falar se alguém me perguntar. Ou se naquela roda de conversa, seja no barzinho, ou seja numa reunião de família, seja numa reunião de amigos, de trabalho, se alguém quiser saber estiver falando sobre aquele assunto, aí eu comento de você. O que eu quero dizer com isso? Que a divulgação boca a boca, ela demora. Então você está esperando o paciente vir até você. Como é que você pode utilizar a divulgação boca a boca para você ir até o paciente? Existe um modo, Jorge? Existe. Que é você, com os seus pacientes, fazer um próprio desafio com eles. Por exemplo, isso funcionou muito com a Roseli. Deu exemplo lá para a Roseli e ela foi lá e fez. E também, se eu não me engano, com a Bruna. Eu não lembro se foi com a Bruna ou se foi com a Cíntia agora. Foi uma das duas, né? E o que acontece? Eu vou te dar um exemplo aqui, da Roseli. A Roseli, no caso dela, é Pilates. E aí, eu falei assim pra ela: Roseli, o que você pode fazer? Com o seu paciente de Pilates, cria um desafio. Vamos supor que, acabou de passar o Dia dos Namorados, né? Vamos supor que o seu público, todos eles sejam casados. Então, aquela paciente diz para ela trazer o marido para fazer um desafio do Dia dos Namorados. É uma sessão só, em dupla. Ou diz para aquele marido para ele trazer a esposa para um desafio do Dia dos Namorados aí no seu Pilates, na sua sessão. É uma sessão. E o que acontece? Nesse desafio você passa alguma coisa interativa que fique legal, né, para eles, mas de uma forma bem sutil, você está se divulgando, você está indo até o paciente. Então você pode passar desafios para os seus pacientes, para os seus próprios pacientes que você tem, independente da sua área de atuação. Você só vai ter que pensar agora e qual é a justificativa, né? Então nesse da Roseli eu falei para ela: ó, fala pro marido para ele trazer a esposa, porque é Dia dos Namorados, então você quer fazer uma sessão junto com ele do Dia dos Namorados, você vai passar um desafio dos namorados aqui no Pilates. Então você vai ter que pensar apenas numa justificativa. Mas você pode motivar os seus pacientes a trazerem outros pacientes. Só numa sessão, só para ele ver, só para ele conhecer ou algo do tipo. Só que qual é o pulo do gato para funcionar? Você dá uma justificativa e você bater no resultado. Então, se você trabalha com a melhora da dor, o resultado é a melhora da dor. Se você trabalha com a melhora da autoestima, é bater no resultado da melhora da autoestima. Se é de emagrecimento, emagrecimento, e assim por diante. Melhora da falta de ar, bater na melhora da falta de ar, e assim por diante. Tá bom? Outro exemplo. Muitos de vocês até fecham a parceria. Conseguem fechar parcerias que talvez fossem parcerias que funcionassem. Só que vocês fecham a parceria e esperam o parceiro mandar o paciente para você. Ou seja, você está esperando o paciente chegar até você. E como é que você vai até o paciente com uma parceria? Você faz eventos. Você pode fazer eventos. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que você fechou a parceria com uma corrida de rua. Com uma assessoria de corrida de rua. É o seu potencial paciente ali. Ao invés de você esperar esse parceiro te mandar paciente, quando tiver umas treino ou essas competições que antes de fechar tudo tinha todo domingo, você poderia ir lá para o stand daquele parceiro. Então você está indo até os pacientes. E aí você começa a tirar dúvidas da galera lá. Tem muita gente que corre sentindo dor e acha que é normal, coisa que a gente sabe que não é. Que dá para correr sem dor. Então você está indo: Jorge, mas está tudo fechado agora, minha cidade está fechada. Tá, então pega esse parceiro e entra numa live e começa a tirar dúvidas. Funcionou muito com a Bruna, como eu falei para você. Então você está indo até o paciente, você não está esperando o paciente chegar até você. Então esse é um dos erros aqui, tá? Cuidado, você esperar o paciente vir até você, demora.
e você ir até o paciente, aumenta o seu fluxo de pacientes particulares. Faz sentido isso para vocês? Põe aí nos comentários se faz sentido. Outro erro comum. Ter nenhuma ou pouca divulgação. Ter nenhuma ou não fazer nenhuma divulgação, né? E aí, qual é o modo certo? Você ter várias portas de entrada. Então escolhe, ó. Vou te dar aqui, ó. Vamos supor, eu falei para você que você tem 3 veículos, correto? O primeiro veículo é a divulgação online. A divulgação online faz aumentar o fluxo de pacientes, faz você ter mais pacientes particulares e faz você chegar aos seus 10 mil por mês. Você pode utilizar só a divulgação online, se você preferir. E aqui eu vou te dar 3 exemplos. Você pode fazer postagem. Você pode fazer eventos online. Ou você pode fazer lives. Vou até te dar um quarto exemplo. Você pode fazer iscas também. Que eu chamo de iscas, né? Carinhosamente chamo de iscas. Então, por exemplo, ó, tem muita gente que faz a postagem, mas não faz uma chamada de ação no final da postagem. Por exemplo, vamos supor, você faz uma postagem independente do assunto que for. Aí você fala assim pra pessoa, ó, se você tem dúvidas sobre esse assunto, me manda no direct a sua dúvida para eu poder te ajudar. Então o que você está fazendo? Você está indo até o paciente. Faz sentido isso para vocês? Você está separando os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Você está descobrindo quem é seu potencial paciente. Como é que você faz a isca na online, né? Então, 4 exemplos aqui. Postagem, evento, online, live e até a isca, se você preferir. Você pode postar assim, ó. Por exemplo, galera, preparei aqui um vídeo com 5 dicas para a melhora da dor. Galera, preparei aqui um vídeo com 5 dicas que vão te ajudar a se sentir mais confiante. Ou então 5 dicas para você melhorar essa falta de ar. 5 dicas para você melhorar o movimento. Recuperar o movimento, no caso, né? Então, você vai bater no resultado. Você quer? Ó, fala aqui, quero, no meu direct. Então, você tá indo até o paciente. Então, eu tinha separado 3, dei 4 para vocês aqui. Vê qual das 4 você faz, vê qual você não faz, para você começar a fazer. E vai até o paciente. Isso aumenta o seu fluxo. Joga isso no feed, joga isso no history, joga em todo qualquer lugar. Tem gente que tem lista de transmissão, joga na lista de transmissão. Tá bom? Ó, agora, exemplo de divulgação offline. Parceria lucrativa, você pode fechar? É um exemplo. Eventos, como eu falei pra você, deu o exemplo lá da assessoria, vai em eventos. Eventos presenciais, no caso. E você pode utilizar até o próprio desafio com o seu parceiro, ou também, no exemplo que eu dei para você no decorrer dessa live, com seus próprios pacientes. Então, se você tem vergonha, você não precisa esperar vencer a vergonha para começar a fazer divulgação. Começa pela divulgação offline. É possível ela aumentar o seu fluxo de pacientes, ter mais pacientes particulares e te fazer chegar aos seus 10 mil por mês. Como exemplo da Cíntia e da Josélia. A Cíntia não chegou aos seus 10, mas ela saiu do 0 e chegou aos seus 5 mil por mês. Poxa, 5 mil por mês é melhor do que 0. É muito bom, eu considero um crescimento muito bom. E agora ela vai junto rumo aos 10, né? A Josélia, no caso, já chegou aos 10. Então, eu te dei aqui, no caso, eu tinha separado 6, te dei 7 exemplos. E aí, se você faz só o online, você tem 4 exemplos. Se você faz só o offline, você tem 3 exemplos. Mas se você junta os 2 veículos, você passa a ter 7 exemplos. Lembra que eu falei para você? Quanto mais portas de entrada, mais você abre a possibilidade das pessoas te conhecerem, que você é o fisioterapeuta que vai ajudar ela naquela melhora daquela cura total ou parcial daquela doença ou lesão. Tá bom? E o último ponto que eu separei aqui como erro é você esperar vencer a vergonha para poder começar. Não espera, começa agora. E eu vou te dar o pulo do gato agora. Começa agora como, Jorge? Com a divulgação offline, tá bom? E agora o pulo do gato para sua divulgação a partir de agora começar a te dar mais pacientes particulares. Um dos erros comuns é que na hora da divulgação você está falando de técnica, aparelho ou algo do tipo. Esses fatores eles são importantes para você gerar o resultado no seu paciente.
Mas não é isso que desperta o interesse do paciente. O que é que desperta, George? É a possibilidade, a oportunidade de melhora daquela doença ou lesão. Ou seja, o resultado. É o resultado que você tem que bater, que você tem que tocar na tecla da sua divulgação. Seja ela online, seja ela offline, seja online ou offline juntas. Então a pergunta-chave é agora: qual o resultado que o seu paciente quer e que você gera? É a melhora da dor? Então na sua divulgação você tem que mostrar que é possível ele melhorar a dor. É emagrecer? Que é possível emagrecer. É se sentir mais confiante, mais bonito? E que é possível ele se sentir mais confiante, mais bonito. Então, que é melhorar a falta de ar? Que é possível melhorar a falta de ar? Que é recuperar o movimento que ele perdeu por conta de um acidente? Então, que é possível ele recuperar esse movimento. Enfim, você tem que saber qual é o resultado. A pergunta-chave agora é: qual é o resultado? E isso você vai associar a esses exemplos de divulgação online e offline que eu te dei aqui. Esses 7 exemplos. Tá bom? Então, para você começar exatamente agora, de forma mais prática ainda e possivelmente mais desenhada, para você aumentar o fluxo de pacientes particulares e ir rumo aos seus 10 mil por mês. Independente do momento que você esteja, se você está no 0, se você está no 5, se você está no 8 ou qualquer outro valor que você esteja ganhando. Pega aí o seu post-it, pega o seu bloquinho de anotações. E é isso que eu vou te convidar a fazer agora. Porque você já entendeu que a divulgação faz você ter pacientes particulares. É isso que vai atrair pacientes para você e aumentar o seu fluxo. Então você vai definir quais veículos, você pode começar a fazer agora. Você vai definir quais veículos de divulgação você pode começar a colocar em prática hoje. Quais veículos de divulgação? Divulgação offline? Nos exemplos que eu te dei, parceria, evento, desafios. Qual dos 3 aí, na divulgação offline, você vai começar a colocar em prática hoje? Na divulgação online, postagem, evento, live, isca. Qual dos 4 na divulgação online que você vai começar a colocar em prática hoje? Anota isso no papel. Define isso agora. Porque se você não começar agora, se você parar pra ver, o amanhã ele nunca existe, né? Você fala assim, vou começar amanhã, mas chega amanhã, aí você fala, vou começar na segunda. Aí chega a segunda, vou começar mês que vem. Chega mês que vem, acaba 2020 e você tá no mesmo lugar, com os mesmos resultados. Talvez insatisfeito, talvez desmotivado ou algo do tipo. Então é muito importante você começar agora. Por isso que é importante você anotar qual desses veículos de divulgação você vai começar a colocar em prática agora. É muito importante isso. Claro, se você julga que chegar aos seus 10 mil por mês é bom pra você, tá bom? Se você quer isso pra você também, tá bom? Então, põe aí nos comentários se faz sentido. E se você for começar agora, põe aí, faz o seguinte, se você for começar agora, põe aí agora. Se você for começar amanhã, põe amanhã, só pra eu saber o seu nível de comprometimento. Põe aí agora, tá bom? Olha aí, agora. É isso aí, família. Então, lembrando, tá? Vou só para quem chegou aqui, caso você não tenha anotado. Vou repetir aqui os 7 exemplos que eu dei para vocês, tá bom? Se você não tiver anotado, só para fixar. Mas antes de repetir esses 7 exemplos, lembrando, todos os dias, 7 da manhã, temos live, ao 12h07 temos a segunda live do dia e às 9h07 da noite nós temos a terceira live do dia. Estamos exatamente ao 12h07, né? Agora vamos chegando a 1h da tarde, então eu vou te esperar na live de 9h da noite, às 9h07 da noite, com uma mentoria com soluções
práticas. Então comparece, porque a dúvida de um é a sua dúvida. A solução de um pode ser a sua solução, tenho certeza que vai te ajudar. E nós estamos num aquecimento para o workshop gratuito Viver de Fisioterapia, que já vai começar nessa próxima segunda-feira. E de forma totalmente inédita, a gente vai fazer uma comunidade do evento. Vai ter um grupo de estudos onde você vai poder trocar ideias com outros fisioterapeutas que ganham acima de 10 mil por mês ou que estão nessa caminhada rumo aos seus 10 mil por mês. O que isso significa? Porque eu acredito muito no poder do grupo, da família. Se a gente se ajuda, fica muito mais fácil. Por isso que eu costumo dizer, se você quer ganhar acima de 10 mil por mês, vá acompanhado de quem quer ganhar acima de 10 mil por mês, ou que ganha, tá? Essa trajetória fica muito mais simples, fica muito mais fácil, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve que já vai começar nessa próxima segunda-feira, tá? Um workshop 100% online e 100% gratuito. Família do YouTube, aqui embaixo tem um link para você fazer parte do Fisiogram, o canal gratuito no Telegram. Então entra no Fisiogram, lá eu compartilho áudios quase que todos os dias que vão te ajudar nessa caminhada rumo aos seus 10 mil por mês. Se inscreve no canal, toca no sino, badala o sino, para você falar pro YouTube que você é da família do Fisioterapeuta 10K, tá bom? Então, ó, dito isso, quais são os 7 exemplos para quem não anotou? E para quem disse agora, né, que está comprometido em começar agora? Os 7 exemplos. Então, na divulgação online, é você fazer a postagem, lembra de fazer a call to action, a chamada para ação no final. Fulano de tal, você tem dúvidas sobre isso? Me chama no direct. Manda sua dúvida no direct para eu conseguir te ajudar. Pode até falar desse jeito. Ó. Manda sua dúvida no direct para eu conseguir te ajudar. Segundo, um evento online você pode fazer. A live você pode fazer. E você pode fazer iscas também. Ó, fiz aqui um vídeo com 5 dicas sobre XXX. Ou então fiz aqui um vídeo com 5 erros fatais de quem XXX. Aí você bate lá no resultado. Quer? Chama aqui, diga quero. E a pessoa está falando que ela é só potencial paciente. Então você ir até o paciente. Na divulgação offline, parcerias lucrativas, eventos presenciais. E no caso, desafios que você pode fazer com os próprios parceiros ou, se você preferir, também com os próprios pacientes. Tá bom? Então, ó, me manda o seu feedback lá no direct do Instagram sobre essa live, se eu conseguir te ajudar, como é que foi, para você que tá aqui comigo no Instagram, você que tá aqui comigo no YouTube, porque isso é muito importante para mim. Se você gostou, me fala que você gostou e por que você gostou, o que foi sentido para você. Se você não gostou, tá tudo bem, me fala também lá que você não gostou e por que você não gostou. Isso é importante para mim. E eu vou te esperar hoje às 9h07 da noite, na próxima live, rumo aos seus 10 mil por mês. Tá bom? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. No Stories tem uma caixinha de perguntas e respostas. Eu tô indo agora para lá responder as dúvidas que deixaram nessas caixinhas de perguntas e respostas. Vou esperar a sua dúvida lá. Tchau, tchau e até de noite.